E aí, como é que você tá? Podcast Caos Corporativo na área. Aqui é Amanda Costa. Anderson Bass. E eu, Alberto Reutemann. E eu achando que o Alberto ia falar. Não, só que ele tá empolgado com o nosso convidado. Eu preciso falar, Luciano Santos também. Luciano Santos. Seja bem-vindo. Seja egoísta com a sua carreira. Muito bem, nosso convidado neste segundo episódio da temporada Carreira Não É Acaso. Olha, em homenagem a esse convidado ilustre e especial, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Luciano. Prazer estar aqui. A gente não vai ter um monte de frase hoje não, viu? A gente vai escolher uma frase do teu livro para inspirar os nossos telespects e os nossos ouvintes na semana que começa. Vai lá, Alberto. Seja egoísta com a sua carreira, um livro incrível. Um bom mentor e uma boa mentoria pode moldar o nosso comportamento de modo profundo e positivo para o resto da nossa carreira. Fica aí para sua reflexão. Vamos que vamos! Estamos começando! Bora começar esse episódio incrível. Luciano Santos, bem-vindo. Uma honra! Uma honra. Luciano, que é várias honras. Executivo de empresas de tecnologia, autor do livro Seja Egoísta com a Sua Carreira, escritor, autor, produz muito conteúdo. Influencer nas horas vagas. Influencer nas horas vagas. Palestrante. Luciano. Amado e odiado. Pai da Olivia. Mas sabe que esse negócio da gente ser amado e odiado é na mesma intensidade, né? Basta existir. E é pelo mesmo motivo. As pessoas amam e odeiam a gente pelo mesmo motivo, né? Ai, melhor ser amado e odiado do que ser transparente, ignorado, né? Que Adoro! Continuem amando e odiando Luciano Santos e a nós. Luciano, vamos começar com uma pergunta direta. Bora. Por que a gente tem que ser egoísta com a carreira? Por que a gente tem que ser egoísta com a sua carreira? Você sabe que eu sou bem odiado pelo nome do meu livro também. Muita gente lê o título e fala, peraí, egoísmo e carreira não podem conviver na mesma frase. E eu tenho dois pensamentos. Eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, a gente coloca energia para qualquer outro lado, menos para ela. A gente escuta a opinião das pessoas, do nosso chefe, dos nossos pais, mitos e ideias pré-concebidas de outras gerações. A gente já falou sobre isso mais cedo. De outras gerações. Menos o que mais importa, que é a gente. Se fosse uma balança, ia estar totalmente desequilibrado por lado que não é a nossa carreira. E o segundo é um livro chamado A Virtude do Egoísmo, que eu não conhecia antes de escrever meu livro. E o autor fala que a palavra egoísta mudou através dos tempos, que ela, na sua origem, significava se colocar em primeiro lugar para o seu benefício e para o benefício das pessoas ao seu redor, sem prejudicar ninguém. E isso se chama egoísmo virtuoso. E é com esse pensamento que eu quero que vocês venham comigo. Luciano, que delícia! Isso é aquele papo igual a gente ouve nas instruções de segurança das aeronaves? Coloca a máscara primeiro em você. É esse tipo de egoísmo? Egoísmo virtuoso. Muito bom! E assim, a nossa temporada hoje é sobre... Nosso episódio hoje é sobre planejamento. E é muito curioso, né? Que isso me fez remeter ao seguinte. Vocês lembram uma época em que os pais ainda escolhiam as carreiras dos filhos? Né? Porque é médico, né? Então o filho tem que ser médico também. Isso ainda acontece. Ainda acontece. Você teve influência dos seus pais na escolha da sua carreira, Luciano? Tive. Acontece conscientemente, acontece inconscientemente, acontece muito. Eu trabalhei com uma mentorada, uma história... Chega a ser triste até, né? Ela começou a cursar veterinária. No primeiro ano, ela já percebeu que não era aquilo que ela queria fazer, mas ela continuou até o fim. Sabe por quê? Porque os pais queriam que ela fizesse, os pais trabalhavam muito para pagar aquela faculdade, ela se formou, ela abriu um consultório de veterinária e ela só saiu daquela profissão que ela odiava, sabe quando? Quando os pais morreram. Quando os pais morreram. Quando os pais morreram. Os pais dela eram um pouquinho mais velhos, tiveram ela com um pouco mais de idade, né, para aquela geração, para aquela época. Quando os pais morreram, ela fechou a clínica, vendeu a clínica e foi trabalhar com o que ela queria, que era marketing digital. Eu acho que um espectro um pouco mais dramático do que a gente está falando aqui agora, mas sim, molda muito e é um perigo. Esse é um dos grandes entraves para a progressão da nossa carreira. Luciano, é que carreira é muito conectada, né, até hoje, né, e por isso que a gente precisa falar tanto sobre esse tema, a sofrimento, né, porque trabalho é ligado a sofrimento, então carreira tem essa carga de tem que ser penoso, porque senão não tem valor, né,
precisamos ressignificar tudo isso, né? E não é só em sentimento, é em dados também. Tem um monte de pesquisa e um monte de estudo sobre felicidade e satisfação no trabalho. Independente da geografia, independente da indústria, independente da maturidade do grupo pesquisado, todos eles convergem para o mesmo lugar. A maioria das pessoas são insatisfeitas / infelizes com seus trabalhos. Triste, né? Pensar sobre isso. Eu mesmo repliquei isso, cheguei no mesmo número, 60% das pessoas que responderam a minha pesquisa falaram que elas não são felizes com seus trabalhos. Eu acho a coisa toda muito triste e é algo que dá para mudar e que a gente deve mudar. Mas você acha que isso tem a ver exclusivamente com a carreira? Por exemplo, porque a carreira é um espectro muito amplo, né? Então, dentro da carreira, você pode ter vários trabalhos, vários empregos, inclusive. Quando eu opto por ser advogado, por exemplo, que foi meu caso, né? Eu optei por ser advogado, fiz a faculdade, tirei meu OAB e, de repente, eu mudo de carreira, vou ser executivo bancário. Eu decido abandonar a carreira porque eu não via mais nada ali para mim. Mas você tem um monte de gente que está infeliz, mas quer continuar na carreira. Qual que é a diferença disso? Quando que eu concluo que a carreira não é para mim? Porque pode ser que eu conclua que o lugar não é. Que o lugar não é para mim, mas a carreira continua sendo minha. Essas coisas se confundem, Luciano? Muito. Existem muitos motivos para essa insatisfação e infelicidade, tá? A gente não vai cobrir todos hoje, senão a gente tem que ficar aqui 4 horas e a gente não tem tempo para isso. É muito tempo. Eu falo que a gente reflete muito pouco sobre a fundação do que mantém a gente no trabalho. Você acabou de falar, poxa, né? Me formei em advocacia, tirei a OAB, mas aquilo não me preenchia. Quando você falou, aquilo não me preenchia, você provavelmente olhava para a coisa toda e falava, peraí, o que eu quero num trabalho? O que eu quero tirar desse trabalho? Eu trabalhei com um VP brilhante. Patrick Ruby, tem esse nome esquisitaço, não é gringo, é brasileiro, hoje ele é CEO da Móvel, ele foi meu gerente no Facebook. Ele gostava de criar pequenos frameworks. Ele falava que 3 coisas mantinham ele no trabalho. Ele tinha que estar se divertindo, ele tinha que estar deixando ali a marca dele e ele tinha que estar aprendendo alguma coisa. Brilhante. Ele refletia ali sobre as coisas que mantinham ele no trabalho. Só que eu acho esse framework muito simples. Eu falo que ele é um pouquinho mais complexo do que isso. Poxa, o Luciano tem essas 3 coisas presentes. Eu quero deixar minha marca, eu quero me divertir, mas eu também quero, sabe o quê? Trabalhar com educação corporativa. Acabei de fazer uma grande transição de carreira. Hoje eu produzo, estou distribuindo livro, dou palestras, dou mentorias, e antes eu era executivo. Eu fiz isso. Por quê? Porque isso estava ali na minha fundação. Eu não quero mais trabalhar 5 dias por semana no escritório. Então eu tenho ali 5, 6 coisas que me movem no trabalho. E eu falo que quando o assunto é a nossa carreira, as pessoas quase não fazem nenhuma reflexão. Elas chegam na minha salinha virtual de mentoria e falam, Luciano, eu estou muito feliz com o meu trabalho. Eu falo, por quê? Porque eu ganho pouco. Que mais? Não, eu ganho pouco. Só isso, mais nada. Ah, Luciano, estou infeliz com o meu trabalho. Por quê? Meu chefe é ruim. Mas o que mais? Meu chefe é ruim. A gente não pode se ancorar apenas em uma coisa. E isso gera um sofrimento extraordinário. Por quê? Porque a pessoa está ali infeliz com o chefe dela, não reflete sobre nada ali da estrutura do trabalho, sai correndo daquilo ali. Vai parar onde? Num lugar pior. Por quê? Porque não fez uma reflexão sobre, peraí, tá, ter um líder inspirador é importante para mim, que mais? Dinheiro. Eu super respeito o dinheiro. Dinheiro é muito importante também, já esteve na minha lista no passado. Que mais? Quero aprender. Que mais? Quero ser promovido rápido. Que mais? Quero trabalhar em tal indústria. Que mais? Quero fazer uma grande transição. Eu falo que se as pessoas pensassem um pouquinho mais na fundação do que forma uma carreira e do que a gente espera no trabalho, só com esse movimento, a gente diminuiria drasticamente essa insatisfação e essa infelicidade. Agora, deixa eu entrar num ponto que você tocou, que é fundamental, eu tenho certeza que vai fazer muito, muito sentido para muitos dos ouvintes que nos acompanham aqui e dos telespects também. Que é falar de grana, gente. Porque tem muita gente que não toma, ação proativa em relação à sua carreira, que não planeja adequado porque está preso nesse aspecto financeiro. E muitas vezes fazer uma movimentação de carreira significa que você vai abrir mão de alguma coisa. Sim. Você sempre, tomada de decisão, gente, você sempre vai abrir mão de alguma coisa. Cada escolha é uma renúncia. Com certeza. E é claro que grana é uma questão de planejamento, é olhar a longo prazo e assim por diante, mas eu queria, e aí é uma dica, Luciano. Como que as pessoas podem começar a enxergar diferente, sabe, essa relação com o dinheiro para tomar as decisões da sua carreira, sabe? Para não ficarem presas, vinculadas exclusivamente a isso. E aí mergulhando totalmente no tema do episódio, que é justamente planejar, Planejar. Exato. Cada um tem sua realidade de vida. A interpretação de dinheiro vai ser diferente para muita gente. Mas a gente tem algumas bases que a gente pode partir. Quando eu estava escrevendo o livro, eu achei um meta-estudo de um professor americano, que eu não lembro o nome agora, está lá no livro, para quem lê.
E ele trazia um dado muito interessante. Ele pegou todos os estudos que falavam sobre dinheiro, carreira e trabalho. Ele fez esse meta-estudo nada mais é do que um apanhado ali de vários estudos, e ele trouxe vários insights e várias conclusões. E uma que ele trouxe eu achei muito interessante, que é a correlação de dinheiro e felicidade no trabalho. Ele fala que quando o dinheiro é suficiente para a gente prover o básico, né, e o básico ele falava que era comer bem, pagar a educação, sustentar nossa família, para prover o básico, a correlação entre dinheiro e satisfação no trabalho era só de 2%. Olha que dado impressionante, de 2%. Quando as pessoas têm um mínimo, elas chegam num ponto que eu chamo de uma paz de espírito corporativa. É nesse ponto que a gente pode falar, opa, peraí, talvez o dinheiro já é suficiente e eu posso tomar algumas decisões, eu posso mudar, eu posso arriscar um pouco mais. Eu achei importante trazer isso, por quê? Porque a gente não pode romantizar também, né? A gente está num país que tem 12, 13 milhões de desempregados. Algumas pessoas realmente não têm esse benefício, elas não têm o mínimo. Não tem o mínimo. Então, é uma correlação muito maior de dependência, felicidade e infelicidade, com aquele trabalho. Vamos partir daí. Partindo do princípio que a gente consegue cobrir ali o mínimo necessário pra gente, começa a diminuir. É aí que as pessoas começam a falar, poxa, peraí, será que eu preciso pensar só no dinheiro? Que mais eu posso pensar? Não, eu quero fazer uma transição de carreira, talvez eu tenha que ganhar um pouco mais. Eu, particularmente, quando eu mudei, eu trabalhei em 3 grandes empresas de tecnologia. Eu trabalhei no UOL, no Google e no Facebook. Quando eu mudei do UOL para ir pro Google, eu tive redução de salário. Por que eu mudei? Porque o desafio era mais interessante e eu tinha aquele mínimo. Quando eu mudei do Google para o Facebook, eu tive uma redução de salário. Por que eu mudei? Porque eu ia assumir um time que tinha um escopo expandido e ia incluir uma outra região que eu nunca tive experiência. Então a gente precisa entender muito bem o que significa o dinheiro para cada um, para cada cluster dentro desse mundo corporativo, para também só não falar que, poxa, né, dinheiro é importante, não é importante, claro, etc. Por aí vai. Ou seja, né, se você ainda está nesse patamar de não ter atingido o mínimo, por mais que você não goste do que você faça, dê o seu melhor para atingir esse mínimo, né? Vai com tudo para você conseguir depois tomar essa decisão, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente vem de gerações aqui muito parecidas, né? Os nossos ouvintes, telespectadores também muito provavelmente passam por essa situação, aonde você tem dúvidas a respeito da tua carreira e a gente projeta nos RHs da companhia essa decisão. Várias vezes eu cheguei para o RH da minha empresa que eu trabalhava e perguntava qual é meu próximo passo de carreira. E eu esperava que o RH falasse para mim. E muitos RHs, inclusive, se preparam e têm até iniciativas para dizer para o funcionário qual é o próximo passo de carreira. Diante de toda essa transformação que a gente vive hoje, faz sentido o RH decidir ou ele virou apenas um orientador? O papel do líder, o líder decide também ou só orienta? Quem decide qual é o próximo passo de carreira? A gente. Né? Vocês abriram o programa com algumas frases, eu quero falar uma também que eu trago no livro, eu sempre falo muito. Nunca terceirize a sua carreira. Por que eu falo isso? Muita gente chega para mim, seja nas sessões de mentoria, seja nas mensagens que eu recebo pelas redes sociais. Luciana, minha empresa não tem um plano de carreira. Luciana, meu chefe não tem um plano de carreira para mim. Eu falo, que bom. Sabe por quê? Porque não é eles que tem que ter um plano de carreira para você. Quem tem que ter um plano de carreira para você é você mesmo. Como assim? Né, eu trabalhei com mentorado, 3 experiências profissionais. Eu falei, quanto tempo você ficou na primeira empresa? 3 anos. Na segunda, 2. E na que você está agora? 1 ano e meio. Vai ficar muito tempo? Acho que mais uns 2 anos, já estou recebendo algumas propostas. Falei, ótimo. E ele trouxe essa questão do planejamento de carreira ausente dentro da empresa. Eu falei, a sua carreira vai ter 40, 45, talvez mais anos. Como você espera que uma empresa que você vai passar 5, 7, 10% desse tempo tenha um plano de carreira para você? Isso simplesmente não faz sentido. Qual é o tempo necessário que você acha? O que a empresa precisa ter? A empresa precisa ter recurso, prover treinamento, um líder bem treinado, que pode ter uma conversa de carreira inspiradora e recursos e principalmente oportunidade. Esse é o papel da empresa hoje em dia. Ela tem que dar essas ferramentas. A empresa não pode chegar para você e falar, Alberto, tá aqui o seu planejamento de carreira, 10, 20, 25, isso não faz mais sentido. Isso não cabe mais. Quando você diz não faz mais sentido, é justamente você está trazendo esse contexto, porque é cultural, né? É cultural e não é uma cultura organizacional, é uma cultura de sociedade mesmo, né? Onde a gente esperava, onde os nossos pais, principalmente, esperavam que esse planejamento viesse pronto, empacotado. E aí tem uma boa dose de comodismo. Não é fácil você ser protagonista da sua vida. Tomar decisão é difícil, bicho. Não é fácil. Não é fácil ser protagonista da própria vida. Que dirá da carreira. A pessoa prefere terceirizar. É natural. A pessoa prefere jogar para outra responsabilidade. Sabe por quê? Porque se der errado, não fui eu que decidi. Agora, queria saber de você, Luciano.
quais são os passos para que a gente possa planejar a nossa carreira de uma maneira assertiva. Existe um passo a passo a seguir para começar, pelo menos, esse negócio? Vamos falar de planejamento, muito importante, mas um comentário sobre o que a gente está falando agora. O custo de não tomar as rédeas da sua carreira, o custo de não ser protagonista da sua carreira é muito alto. É muito alto, a gente não deveria pagar esse custo. Porque quando a gente coloca a responsabilidade no outro, o meu chefe não faz isso, a minha empresa não faz isso, você sai daquela empresa, que empresa vai pensar daquilo? Que responsabilidade aquela empresa vai ter com isso? Ela nunca mais vai lembrar de você. E você vai estar com a sua carreira atrasada, vai estar culpando os outros e sem progredir. E a gente quer sim progredir na nossa carreira. Planejamento. Uma das maiores fontes de angústia e ansiedade que traz as pessoas na salinha virtual das minhas mentorias. Luciano, outro dia uma leitora me escreveu: Luciano, já sei por que eu não tive sucesso com a minha carreira. Eu falei: você sabe mesmo? Poxa, que legal, me conta. Me conta. Eu não planejei a minha carreira. Né? E com planejamento, deixa eu explicar. Planejamento a gente está falando, né? Um dia eu quero ser um CEO, um dia eu quero ser o engenheiro-chefe, né, daquela empresa aérea e por aí vai. Esses objetivos aspiracionais. Sonho? Planejamento / sonho. Planejamento. Quero chegar em tal lugar. Quero ser um diretor um dia. Quero ser um líder um dia, né? Uma meta, uma grande meta. Tá, então é por isso, poxa, vamos testar essa hipótese. Fiz uma pesquisa para saber qual o percentual das pessoas que realmente planejavam a carreira. Entrevistei 900 profissionais e 69% deles falaram: não, eu nunca planejei a minha carreira. Eu achei esse número... Repete. 69% das pessoas, dos profissionais, não fazem planejamento de carreira, esse planejamento que a gente acabou de falar. Não fazem. Eu achei esse número estranho. Por que o Luciano achou esse número estranho? Eu achei ele muito baixo. Eu achei que ia ser maior. Só que aí, né, em todas as pesquisas que eu faço, eu trago ali uma dimensão qualitativa e eu perguntei para essas pessoas: você que planejou sua carreira, o que aconteceu? Metade das pessoas falaram tudo diferente do que eu tinha planejado. Tudo diferente. Então, olha só, uma minoria das pessoas planejou as carreiras e metade dessa minoria realmente chega naquele lugar que tinha planejado. E aqui vem uma distinção muito importante, Alberto, que você já citou, uma palavra-chave. Tudo bem não ter um planejamento. Muito ruim não ter planos e objetivos. É muito importante a gente ter planos e a gente ter objetivos. Né? Então, vou usar aqui a minha própria história. Eu tive o objetivo de falar inglês fluente, eu conquistei esse objetivo. Eu tive o objetivo de fazer uma pós-graduação em comunicação e eu fiz. Eu tinha um grande plano de fazer um MBA e eu cumpri esse plano. Eu tive o plano de aprender a fazer uma horta caseira e eu aprendi a fazer horta caseira. Como assim? O Luciano enlouqueceu? Coisas pessoais? Sim. Tudo que a gente aprende vai servir a gente de uma maneira ou de outra em algum momento até da nossa carreira. O Luciano enlouqueceu. Luciano, a gente quando está falando de carreira, a gente não está falando só de coisas profissionais. A gente está falando da gente melhorar enquanto ser humano. Porque a entrega, a contribuição que a gente traz para a sociedade, para as organizações, o valor que a gente traz, diz respeito ao ser humano que a gente é. Né? E acho que existe também, inclusive, um mercado de cursos, de MBAs, de treinamentos, que chega a ser cruel, causa ansiedade nas pessoas, porque às vezes as pessoas, no caso das mulheres, trazendo o cenário feminino aqui para essa mesa cheia de meninos, ainda bem que eu tô aqui. No caso das mulheres, gente, isso é uma angústia sem fim, porque a gente tem a jornada do trabalho doméstico que segue sendo nossa responsabilidade, sim, né? E a gente tem a jornada do trabalho, a gente tem os filhos, a gente precisa ser linda, a gente precisa estar arrumada, porque as roupas que a gente usa são muito mais avaliadas do que as que vocês usam, né? E a gente ainda precisa fazer todo esse negócio aí que você falou que fez. Pelo amor de Deus, me liberta, Luciano. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Eu gosto de falar, gente, né, eu sou muito claro no livro. Eu adorei o ponto que você trouxe agora. Eu sou muito claro no livro. Né? No livro, na abertura do livro, eu falo: eu não sou um guru, não quero esse papel, eu não sou um influencer com a verdade absoluta, eu não quero esse papel. O que eu trago nesse livro é um monte de ingredientes e temperos para você fazer a receita que você quiser. Alguns você vai jogar fora, alguns temperos você não gosta, você vai ter que colocar a mão na massa para preparar o seu próprio prato. É o que eu trago ali. O que eu trago ali são muitas perspectivas diferentes. E uma observação que eu tenho é, no mundo de hoje, as pessoas parecem que elas estão com um cabresto, principalmente no mundo profissional. O que é um cabresto? Elas não conseguem enxergar mais do que uma perspectiva. E é um perigo isso. Eu vejo isso o tempo todo. Você acabou de falar da questão, né, da mulher, da questão feminina. Outro dia uma leitora falou: Luciano, abri uma vaga incrível aqui dentro da empresa, mas eu fui ver lá os requisitos da vaga, eu só tenho 60%, eu não vou aplicar. Falei: aplica! Ela: não, mas eu não tenho... Aplica, sabe por quê? Se fosse o homem que tivesse 20% daquelas qualificações, aplicaria.
Funciona assim, ai, mas será? Eu não preciso ter 100%. Não tem. Aplica, lá, eu vou pensar. Aplicou. 2, 3 semanas depois, Luciano, você não vai acreditar. Passei na vaga. Parabéns, Luciano. Isso foi uma atitude feminista sua. Parabéns. Feminista, mas um pouco mais profundo. É uma atitude minha de mostrar para as pessoas que existem outras interpretações do mundo. Isso acontece o tempo todo. Eu trabalhei com outro mentorado, chegou na sessão de mentoria, Luciano, tô 3 anos na empresa, amo a empresa que eu trabalho, adoro o meu líder, mas não consigo ser promovido. E se eu não for promovido, eu não consigo trabalhar com produto, porque eu preciso ser pleno, eu sou júnior, quero ser promovido. A gente conversou um pouco, eu falei... Qual foi a última vez que você aplicou para uma vaga fora da empresa? Luciano do céu, você não entendeu nada do meu briefing, eu nunca faria uma traição. Olha a palavra, gente. Traição. Eu nunca faria uma traição dessa com a empresa. E a gente teve uma longa conversa sobre olha, testar a sua empregabilidade é um comportamento esperado do mercado, para saber o que está pedindo, testar a temperatura da água. Às vezes, para crescer, a gente tem que sair do lugar que a gente gosta. Eu já fiz isso 2 vezes. E ele ficou um pouco contrariado, pensou... A gente terminou nossas sessões de mentoria, eu recebo uma mensagem dele no LinkedIn, eu não lembro muito bem o texto, mas eu lembro do título. Você não vai acreditar. Ele narra pra mim... mensagem padrão. Você não vai acreditar. Ele narra que ele pensou sobre o que eu falei, participou de 2 processos, passou nos 2, e um dos processos era para trabalhar com a vaga plena, com o produto que ele queria, com um super pacote de benefícios, e ele aceitou. E é isso que eu falo, assim, são essas as realidades escondidas. Na cabeça dele, qual era a realidade? Se eu gosto da empresa, se eu gosto do meu líder, eu não posso mudar. Mas não existem várias realidades, elas estão escondidas, gente, até da gente que é mais experiente. E isso é soltar uma marra importante, né? Eu conheço um montão de gente que tá presa a essas mesmas crenças, né? E eu acho que, assim, uma coisa que sempre vale é a gente avaliar o quanto que a gente está sendo capaz de aprender, né? Sei lá, pelo menos para mim funciona assim. Puxa, a coisa tá fazendo sentido? O pensamento, né, seguinte era, tô aprendendo ou não tô aprendendo? E eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Carreira, felicidade, depende ali do quanto que a gente está sendo desenvolvido, porque, né, no final das contas, a recompensa nunca vai ser só dinheiro, né? Tem toda satisfação, tem tudo isso. Né? Luciano, pra gente encerrar, é uma pena. Andaria pra ficar horas aqui conversando contigo. Ele é muito bom de papo, muito legal, gente? Né, cara? Cadê a cerveja aí? Eu tô resinho. Se a gente muita informação relevante, né? Muita história boa. A turma vai precisar de ler mais um livro agora. É verdade. Mais um livro, seja egoísta com a sua carreira. Mas se você tivesse que escolher um primeiro movimento de alguém que está nos assistindo hoje, que está descontente, e se tivesse que dar uma dica pontual, o que fazer imediatamente, amanhã? Primeiro passo, né, Alberto? Primeiro passo, né? Qual é o primeiro passo para começar sendo egoísta? Eu vou fazer o que eu faço em todas as minhas sessões de mentoria, independente da maturidade do profissional. Trabalhar na fundação. Se você está perdido, se você não sabe para onde ir, se você não sabe o que você quer, vamos começar a fazer a sua lista sobre as coisas que você procura num trabalho. Vamos começar a fazer a lista sobre o que te move dentro daquele ambiente corporativo, né? A gente já falou aqui um pouquinho. Essa lista ela vai mudar com o tempo. Mas se a gente não refletir o que a gente quer, o que a gente gosta, a gente não vai conseguir tomar uma decisão. Poxa, eu gosto de ter novas experimentações, eu gosto de aprender coisas diferentes. Talvez você seja um generalista. Talvez para você, sempre que tiver uma oportunidade, você vai mudar. Vai mudar de projeto, vai mudar de profissão. Poxa, para mim o importante é dinheiro. Poxa, o importante para você é dinheiro? Talvez você queira trabalhar numa área que a gente sabe hoje que é a área que está pegando fogo. Tecnologia, né? Seja diretamente com programação ou nas áreas anexas. Quando a gente começa a refletir quais são essas coisas, qual é a nossa fundação profissional, a gente consegue ter mais perspectivas até em como se movimentar. E se você nunca fez um planejamento, e se você não sabe o que você quer fazer, aproveita para se divertir na jornada, aproveita para experimentar um monte de coisa. Eu nunca fiz um planejamento de carreira. Eu nunca fiz um planejamento de carreira. Eu não sabia que eu ia terminar como executivo de uma Big Tech, não sabia que um dia eu ia escrever um livro, né, que eu ia começar uma carreira toda baseada em educação, como influencer, chamem de como quiser, eu não sabia de nada disso. Mas sabe o que eu fiz no caminho todo? Eu experimentei muito. E experimentar me fez também me divertir um bocado, né? Inclusive, estar num lugar aqui tão legal com vocês hoje, falando sobre isso. Agora, Luciano, quer dizer que neste episódio, que vai chegando ao fim, intitulado de Planejar, se eu entendi certo, o recado final é: planeje, faça listas, a partir das listas sairão atividades, né? Então, por exemplo, se eu quero ganhar dinheiro, talvez eu tenha que ir para a área de tecnologia, talvez eu tenha que me qualificar para isso, enfim, dessa lista saem atividades e a gente aí tá falando de planejamento. Agora, pode ser que se eu não planejar, mas eu me divertir no caminho, pode ser que funcione também. Divirta-se e aprenda muito. Essa combinação vai te levar para um lugar bem interessante, eu garanto isso. Uhul!
E se privilegie, né? E se privilegie, tome as decisões pensando em você. Egoísmo virtuoso. Isso aí. Adorei, Luciano. Egoísmo virtuoso. Muito bem, vamos encerrando por aqui. É o jeito, né? Vamos morrer Que de pena, né, saudade. gente? Puxa vida. Fica com a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aquele papo de influencer, né, gente? A gente tá aqui, tem que pedir. Se você gostou, compartilha com os amigos. Se não gostou, compartilha com os inimigos. Tá tudo certo. Segue o Luciano. Continue nos amando e nos odiando. A gente recebe. Um beijo, obrigada, Luciano. Até a Prazer. próxima. Obrigado, Luciano. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.